muito bom. O tema do mês de aniversário é uma fé que frutifica, não é isso? E o tema para essa noite é temos que plantar. Eu entendi, pela orientação do Espírito Santo, que para crescer é necessário antes plantar. Para frutificar é necessário antes plantar. Então o tema para a nossa noite é temos que plantar. E plantar é a base para o crescimento. Plantar é a base para a frutificação. Por isso, isso é o que nós vamos meditar nessa noite, sobre essa base do crescimento, da frutificação, que é justamente o início desse grande processo de instauração, implementação do reino de Deus por meio da sua igreja. É muito interessante, meus irmãos, nós notarmos no nosso tempo, em nosso mundo, na nossa sociedade, que as pessoas, elas muitas vezes são muito focadas e querem tudo para já. As pessoas no nosso tempo são imediatistas. As pessoas do nosso mundo querem tudo para ontem. Resultados imediatos, resultados rápidos, respostas instantâneas, soluções que não exigem nenhuma espera. É por isso que no nosso tempo tanto sucesso faz aquele ChatGPT. Porque no passado, para tirar qualquer dúvida, e eu tenho apenas 25 anos, talvez alguns irmãos se lembrem melhor que eu, para tirar dúvidas a respeito do mundo, a respeito de alguma coisa, as pessoas precisavam procurar uma Barça, não é verdade? Não existia a enciclopédia, eu não sei o que é isso, eu nunca vi. Não, eu vi porque o meu antigo pastor tinha uma coletânea de Barça. Mas era um negócio que dava um trabalho. Para se ter alguma notícia do que estava acontecendo, as pessoas precisavam ir até uma banca de jornal, comprar um jornal de papel, e aí tinha as marcas dos jornais, comprava e lia para ver as notícias do dia, o que estava acontecendo. Contudo, com o passar do tempo, as coisas se tornaram muito mais rápidas, muito mais imediatas. Hoje, se a gente tem alguma dúvida, a gente não vai nem mais no Google, a gente vai no ChatGPT. Porque as pessoas justamente querem as coisas na palma da sua mão. E não que isso seja ruim, nós precisamos usar a tecnologia para o bem, para nos auxiliar naquilo que é justo. Nós queremos, muitas vezes, as coisas muito rápidas, e a gente acha, nós pensamos que isso se aplica também à nossa vida espiritual. Nós achamos que isso se aplica à nossa vida em igreja. Achamos que as coisas precisam ser imediatas. Que as coisas precisam acontecer para ontem, quando, na verdade, a nossa vida espiritual, meus irmãos, não é assim. A gente quer crescimento, nós queremos maturidade na fé, mas nós nos esquecemos muitas vezes que a vida com Deus é comparada, como no texto base dessa noite, que é o texto de 1 Coríntios 3:6, é comparada justamente a esse cultivo, essa jornada de plantação e crescimento, o que nos mostra que a paciência, a perseverança são essenciais. O problema é que, muitas vezes, nós queremos colher muito, em alusão a esse texto. E essa foi uma frase
que o Manu falou para mim essa semana, e eu gravei essa frase e falei, que frase maravilhosa. Ele disse o seguinte: o problema é que muitas vezes nós queremos colher muito. Nesse anseio de sermos imediatistas, queremos colher muito, queremos tudo muito rápido, mas a gente, às vezes, planta muito pouco. Não tem como nós colhermos muito se plantarmos pouco, ou se não plantarmos nada. Para nós colhermos muito, é necessário que nós plantemos muito. E Paulo, aqui em sua carta aos Coríntios, usa essa metáfora da agricultura para falar sobre o crescimento espiritual de nossa igreja. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Esse versículo, meus irmãos, nos lembra que há um processo em nossa vida espiritual, em nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse processo consiste em plantação, eu ia falar regação, mas eu não sei se essa palavra existe. Esse processo consiste em nós plantarmos, regarmos e confiarmos que Deus, no devido tempo, nos dará o crescimento. Mas ainda é interessante nós irmos até, e eu fui pesquisar um pouco do processo da agricultura. No processo da plantação ainda tem uma ramificação. Eu não sei quantos dos irmãos não são paulistas em nossa igreja. Temos muitos que não são paulistas, vieram de outros estados e na sua infância, adolescência, juventude, trabalharam com agricultura. No processo da plantação, o agricultor ele prepara o solo, ele escolhe a semente, ele planta a semente na profundidade certa, porque se for muito fundo, ela sufoca, e se for muito rasa, ela seca. Com a temperatura correta, na luz certa, cobrindo a terra na medida correta, para que depois é que venha regar com água para germinar. Esse processo, meus irmãos, nos ensina que o crescimento e o fruto da nossa fé dependem da vontade de Deus, trabalhando em nossa disposição de plantar, perseverar, confiar que Deus está cuidando de todo esse processo e nos dará o crescimento. Portanto, eu gostaria de pensar em alguns aspectos aqui nesse texto que ele mesmo nos dá sobre o que é e como nós podemos plantar. Hoje a PIB Itaim, eu tenho certeza que colhe muitos frutos do que foi plantado no passado. E a nossa oração e nosso desejo é que continuemos ainda hoje plantando de forma abundante, para que a colheita seja também abundante. Esse texto nos dá algumas visões do que é e de como nós podemos plantar. A primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que é necessário entender que tudo vem de Deus e tudo é de Deus. Olha só o que Paulo nos diz no verso 5 de 1 Coríntios 3. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Plantar é, meus irmãos, dar a devida ênfase à mensagem mais do que o mensageiro. O problema daquela igreja é que ela estava colocando Paulo num pedestal. Ela estava colocando também Apolo num pedestal. É isso que aconteceu naquela igreja.
falavam, não, eu prefiro Paulo, porque olha só como Paulo é maravilhoso. Como ele é eloquente, como ele nos ensina com amor e graça. Outros vinham e falavam, não, eu prefiro o Apolo. Eles estavam dando uma ênfase exacerbada, exagerada ao mensageiro, mais do que a mensagem. Mas Paulo deixa claro aqui nesse texto, quando ele fala que são apenas servos por meio dos quais eles vieram a crer. Paulo está usando essa palavra aqui, servos, e esse servo aqui é, no grego, diácono. Aquele que serve, literalmente. Aquele que cuida, aquele que oferece, que trabalha em favor do outro. Paulo se coloca nesse patamar, nesse lugar, dizendo que ele e Apolo eram apenas servos. Dizendo que eles eram apenas mordomos, que entregaram aquilo que Deus havia entregado para eles. Eles estavam ensinando, meus irmãos, que era errado, Paulo estava ensinando que era errado colocar os olhos nos servos do Senhor. Mas, na verdade, o que eles deveriam fazer e nós devemos fazer é colocar os nossos olhos no Senhor dos servos. Muitas vezes a gente se decepciona e às vezes a gente se afasta da presença do Senhor porque os nossos olhos não estão no Senhor dos servos. Porque os nossos olhos muitas vezes estão em coisas visíveis, nos servos do Senhor, em coisas passageiras, coisas que não são perfeitas, então podem ser falhas. Nosso coração, muitas vezes, está focado nas pessoas, nas coisas visíveis, mais do que no reino e no rei. É por isso que o autor dos Hebreus nos ensina o seguinte, no capítulo 12. Eu vou ler, para não errar, e peço que se puder colocar ali, para lermos juntos. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ler juntos esse texto, igreja? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto, meus irmãos, esse próprio versículo 2 nos diz que tendo os olhos fixos em Jesus, plantar é não deixar que os olhos percam essa dimensão para o alto, para colocar os olhos em dimensão humana. Os nossos olhos precisam estar sempre fixados em Jesus. Ele é o autor, Ele é quem gera a fé em nosso coração. E Ele é quem nos guarda para que essa fé um dia seja consumada. É importante nós entendermos que esse texto nos mostra que a igreja é interdependente. Olha só o que diz o verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito,
e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Plantar é, meus irmãos, saber que Deus nos fez diversos, com dons diversos, com personalidades diversas, justamente para que a gente se encaixe e trabalhe juntos para a glória de Deus. Paulo ensina aqui nesse texto que o plantar e o regar são tarefas vitais e cada uma depende da outra. Isso nos mostra que no reino de Deus nós não estamos competindo. Nós não estamos competindo na obra. Estamos todos trabalhando para o Senhor da obra. Nós somos um. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time. Nós somos um só corpo, vivemos a mesma obra, com o mesmo objetivo. Por isso que ele diz que todos, o que planta e o que rega, tem um só propósito. Isso ensina para a gente que não há problema em nós sermos diferentes na igreja de Cristo. E louvado seja o Senhor, porque Ele não nos fez iguais. Louvado seja o Senhor, porque as nossas diferenças não nos afastam, elas nos completam. Louvado seja Deus, porque Ele nos fez de uma forma tão maravilhosa, que quando trabalhamos juntos, o que um não vê, o outro vê, e assim a gente vai se ajustando e falando, realmente, meu irmão, eu estava trilhando por um caminho que eu achava que era o certo, mas agora o irmão me abriu os olhos. Glória a Deus, meu irmão, porque eu estava sozinho fazendo isso daqui, e agora o irmão chegou para completar com os dons que o Senhor deu, com as habilidades que o Senhor deu. Mas Paulo também nos ensina nesse texto que nós temos uma identidade privilegiada. Olha só o que diz o verso 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Plantar é, meus irmãos, ter a consciência e a certeza de que nós somos cooperadores de Deus. E não existe maior privilégio na face da terra que esse para nossas vidas. Não existe maior privilégio, meus irmãos, do que saber que Deus nos usa, que nós somos lavoura de Deus e que Ele nos usa para realizar a sua grande obra. A palavra é tão linda, é tão extraordinária que ela nos ensina que um dia nós éramos pecadores. No sentido de que nós éramos dominados pelo pecado. Efésios capítulo 2 nos mostra que um dia nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. E agora o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, diz que nós somos cooperadores de Deus. Eu não sei os irmãos, mas quando eu vejo isso, meu coração se enche de alegria. E é por isso que no início eu falei que não é pouca graça, é muita graça. É uma graça incomparável que jamais foi vista em toda a terra. Porque Deus pega pecadores miseráveis que estavam destinados ao inferno e Ele transforma em cooperadores da sua grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia Ele nos retirou, nos resgatou do império das trevas e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora nós não somos espectadores
apenas aguardando o céu, mas nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus na obra que Ele está realizando aqui nesta igreja, aqui nesta terra. Você e eu somos cooperadores de Deus para alcançar alguém que passa por você todo dia e ainda não foi alcançado pelo Evangelho. Eu acho que Jesus não vai aparecer mais como apareceu a Paulo, para mudar qualquer pessoa. É claro que Ele pode fazer isso, Ele é Deus, e Ele é tão infinito que Ele foge da nossa compreensão. Mas o que a palavra nos mostra, que Ele nos chamou para sermos testemunhas, mártires, aqueles que contam não o que leram, não o que aprenderam na teoria, contam aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que as suas mãos apalparam. Este é o trabalho da testemunha que fala do que o Senhor fez na sua vida. Quando você faz isso, e eu fazemos isso, nós estamos sendo cooperadores de Deus. Por isso, meus irmãos, caminhando para o fim, e para o fim nós vamos orar. E eu gostaria de orar pela Pibitaim, mas eu gostaria de orar também por aquelas pessoas que quando param e olham para a sua vida, reconhecem que fizeram plantios ruins e hoje colhem os frutos desses maus plantios. Eu gostaria de orar porque mesmo se enquadrando nessa situação, nós cremos num Senhor que muda quadros milagrosamente, pelo poder da sua palavra. E orar para que, a partir de hoje, nós possamos, aprendendo na palavra de Deus, fazer bons plantios. Plantios em abundância, para que no reino de Deus, para que na igreja de Cristo, nós possamos também fazer uma grande colheita para a glória do Senhor. Eu vou pedir que você se coloque de pé, onde você está, e nós vamos orar, porque o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeços. Ele sempre nos dá a oportunidade de realinhar a nossa rota, para vivermos conforme a sua vontade. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai amado, Senhor bendito, Deus de toda a graça e de toda a glória, te louvamos porque o Senhor é um Deus que trabalha em processos, e como é lindo, Senhor, viver os processos do Senhor. Te louvamos, Deus, porque hoje, nesta igreja, nós podemos presenciar uma colheita de algo que foi plantado tempos atrás. Mas, Senhor, nós te pedimos também que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que Ele nos conduza à Tua verdade, Senhor, e a Tua palavra é a verdade. Para que Ele haja, Senhor, em nós, nos ensinando todos os dias. Nós somos falhos, nós erramos, somos pecadores que carecem da graça e da misericórdia do Senhor.
mas nós temos a certeza de que o Espírito do Senhor agindo em nossas vidas, nós podemos viver para a glória do Teu nome. Senhor, nos ajude a viver de maneira que a nossa vida seja um bom plantio, conforme a Tua vontade. E Senhor, que nosso coração seja inundado da Tua poderosa paz, para que nós possamos ser perseverantes, para que a nossa esperança esteja sempre viva, sempre acesa, para que a nossa confiança jamais se abale, de que um dia o Senhor nos dará a colheita no tempo do Senhor. Senhor, que nós não desanimemos de orar por aquele familiar, aquele amigo que está distante dos Teus caminhos. Que nós não desanimemos, Senhor, de plantar, pregando o Teu Evangelho àquelas pessoas que passam pelas nossas vidas. Que nós não desanimemos, Senhor, de plantar, sendo testemunhas do que o Senhor realizou em nossas vidas. Nos dê, Pai, a plena convicção. Aumente a nossa fé, para que nós possamos crer de que o Senhor, no tempo devido, nos dará a colheita. Ó Pai, eu rogo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida desta igreja. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia continuem nos seguindo todos os dias da nossa vida. E que o Senhor continue dando um aniversário feliz, abençoado a esta igreja, meu Pai. Que todos juntos possamos trabalhar para a glória do Teu nome, como um só corpo, como uma só videira, enraizada no Senhor Jesus Cristo. Continue recebendo nosso louvor e a nossa adoração, Pai. É assim que eu te oro, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Vamos continuar adorando ao Senhor.